Calor, uma forma de energia. O Sol é uma fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. Existem diversas outras fontes de calor, naturais, como o Sol, e artificiais, como um aquecedor, que podem esquentar nosso corpo e o ambiente. Neste capítulo, você vai estudar sobre o calor, que é uma forma de energia térmica e está presente em várias fontes de energia. Observe as imagens a seguir que mostram filhotes de diferentes espécies dormindo amontoados. Gatinho, porquinho e morceguinhos. Em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigo pequenos? Se os filhotes estivessem dormindo distante um dos outros, que sensação provavelmente sentiriam? Caso um desses filhotes seja separado de suas mães e irmãos ainda pequeno, ele pode ser prejudicado? Explique sua resposta. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre duas pessoas ou mais? Calor e os materiais. O calor não é como um objeto que pode ser tocado, ele pode ser apenas sentido, pois se trata de uma forma de energia. O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se corrermos ou pularmos muitas vezes. Se pularmos várias vezes, sentiremos nosso corpo aquecer. Também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubo de gelo ou ficamos sem agasalhos em um dia de baixa temperatura, por exemplo. Nesses casos, sentimos frio porque estamos transferindo calor para os cubos de gelo ou para o ambiente. Quando perdemos calor, sentimos frio. Exemplos de fonte de calor: uma fogueira. Existem várias fontes de calor, como a fogueira, um raio, um ferro de passar roupa e o sol. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Ao receber calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e sua temperatura diminui. A transferência espontânea de calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. A chama do fogão é uma fonte de calor. Assim, ao aquecermos uma sopa, o calor é transferido do fogo para a panela e da panela para o alimento, que fica quente. Então temperatura maior, calor, temperatura menor. Espontâneo, que ocorre naturalmente sem uma ação forçada. Recebe calor, o corpo esquenta e a temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e a temperatura diminui. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius. Nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve ou abaixe demais. Por exemplo, quando nossa temperatura aumenta, transpiramos para que a evaporação do suor roube o calor do corpo e diminua nossa temperatura. Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo de nossa pele e reduzir a transferência de calor para o ambiente. Um instrumento que mede a temperatura dos corpos e ambientes é o termômetro. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Existem vários tipos de termômetro que são usados para medir a temperatura do corpo ou do ambiente, por exemplo. Frio ou quente. Os termômetros são instrumentos importantes que registram temperaturas exatas. As sensações que o corpo humano tem de frio e quente podem ser influenciadas por alguns fatores, os quais podem nos confundir. Vamos testar? 3 copos de plástico, água morna, água em temperatura ambiente e água gelada. Gente, água em temperatura ambiente é água da torneira, tá? Como fazer? Coloque água gelada, água em temperatura ambiente e água morna nos copos, cada uma em um copo. Deixe os 3 copos lado a lado.
Coloque um dedo no copo com água gelada e o outro no copo com água morna. Espere 1 minuto. Tire os 2 dedos dos copos com água gelada e água morna e coloque-os imediatamente no copo com água em temperatura ambiente. Olha lá, água gelada, né? É a primeira, água em temperatura ambiente é o segundo e água morna é o terceiro copinho. Qual sensação você tem em cada dedo? Anote suas sensações nas linhas a seguir. Essa atividade, gente, vocês vão fazer e só vão me entregar na semana que vem, tá? É só essa página dessa atividade aí que é para entregar na semana que vem, ok? Vocês vão me entregar essa atividade no dia 6 de agosto. Só essa daí. As outras vocês fazem para me entregar dia 31, ok? Vocês vão me entregar as outras atividades no dia 31 e essa daí em especial só no dia 6 de agosto, ok? Analise a situação mostrada na imagem ao lado. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Assinale a resposta correta. Iluminar o ambiente para que os pintinhos enxerguem a comida, aquecer os pintinhos ou iluminar o ambiente para que as pessoas enxerguem os pintinhos. O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Faça um desenho que represente como as espigas de milho esfriaram. Lembre-se de fazer setas e uma legenda para explicar seu desenho. Quando as espigas de milho pararam de esfriar, analise a temperatura dos corpos A e B em cada situação. E caso haja transferência de calor entre eles, faça uma seta indicando o sentido dessa transferência. O corpo A está com 26 graus e o corpo B 26 graus. O corpo A 12 graus e o corpo B 14 graus. O corpo A 60 graus e o corpo B 45 graus. A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre, mas, em seguida, sempre confirma a temperatura usando um termômetro. Por que o uso do termômetro é importante?